Atiba. É um prazer enorme estar falando com você que está me assistindo. Vou contar minha história muito resumidamente. Tudo começou quando eu conheci o meu suíço. A gente se casou aqui no Brasil mesmo. E agora eu resolvi recomeçar minha vida na Suíça. E a partir daí decidi fazer esse canal para as pessoas que se interessam no assunto. E esse vídeo, ele fala do primeiro passo que uma pessoa que tem um cônjuge suíço e quer se mudar para a Suíça precisa fazer, que seria pedir o visto de reagrupamento familiar. Então vou mostrar agora o passo a passo de como solicitar esse visto. Vamos lá? Joguei no Google Consulado Suíço, cliquei no primeiro site que aparece. O que acontece? Ele te joga para uma lista de consulados da Suíça que tem no Brasil. Mas presta atenção que os únicos desses consulados que tem site são o Consulado da Suíça do Rio e o de São Paulo. Manaus, Salvador te joga para o site do Rio. Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, nenhum deles tem site. O do Rio, aparece aqui o site do Rio. Porto Alegre e Joinville não tem site. E São Paulo te joga para o site do Consulado da Suíça em São Paulo. Então, esses consulados que não têm site, eles devem servir para outros tipos de serviço. Mas para solicitar o visto de reagrupamento familiar, não tem como. Tem que ser através do Consulado do Rio ou Consulado em São Paulo. Vocês vão ver mais para frente que quando a gente for agendar o lugar para entregar o documento, só tem a opção de agendar no Consulado do Rio ou no Consulado de São Paulo. E fala que a pessoa tem que ir presencialmente lá. Não sei se caberia uma procuração nesse caso. Então agora a gente vai entrar no site do Rio, porque foi por onde eu fiz. Então vou mostrar para vocês. Entrando no site Consulado da Suíça no Rio, a gente vai em vistos e entrada na Suíça. E o que a gente quer é esse visto de estadias superiores a 90 dias. Porque menos que isso, o visto de turista supre. Aqui ele explica o que é o visto de estudos, reagrupamento familiar, preparação de casamento. E o nosso caso é o reagrupamento familiar. Informar-se da documentação a ser apresentada com antecedência, chegar com a documentação completa no dia da entrevista. A gente clica aqui para saber qual é essa documentação necessária. E aqui a gente vem para ver o que precisa. O nosso não é esse, preparação de casamento na Suíça, porque no caso eu casei no Brasil e estou pedindo visto para morar na Suíça. Então esse não é o caso que eu preciso. Documento para visto de reagrupamento familiar, cônjuge de cidadão suíço. E aqui tem a explicação do visto, que é um pedido de visto para quem pretende fixar residência junto com o seu cônjuge de nacionalidade suíça na Suíça, no nosso caso. E aqui, no importante, ele fala que o casamento deve estar registrado no registro civil na Suíça, para que o requerente possa solicitar esse visto. O que acontece? Você casa no Brasil, no cartório normal. Depois que sai a certidão de casamento, você leva essa certidão no consulado para poder fazer o registro do seu casamento na Suíça. Quer saber como faz? Você clica nesse link que vai explicar. Como eu havia dito, o comparecimento pessoal do solicitante é obrigatório. Se for no consulado do Rio de Janeiro, é preciso agendar. Se for no de São Paulo, basta comparecer dentro do horário de atendimento. Aqui embaixo tem uma informação importante. Ele fala que o passaporte não fica retido no consulado durante o processo. Ele é devolvido ao cliente no final da entrevista. Porque se você for tirar um visto para os Estados Unidos, o seu passaporte vai ficar com eles e vai ser devolvido depois que você tiver o visto, né? Eles colam lá o visto dentro do seu passaporte e devolvem o passaporte para você depois de alguns dias. Nesse caso, não, eles não ficam com o seu passaporte.
Documentação exigida. 3 vias do formulário de pedido de visto de estadia de longa duração, preenchidas, datadas e assinadas pelo requerente. A gente vai falar desse depois. Eu vou mostrar com detalhes esse formulário. 4 fotografias coloridas, recentes, idênticas, de boa qualidade, fundo branco, preferencialmente 3x4. Passaporte original válido por pelo menos 6 meses, emitido há menos de 10 anos e com pelo menos 2 páginas livres em sequência. Eles têm que ter espaço para colocar o visto. 2 cópias simples das páginas de identificação do passaporte do requerente. 2 cópias simples das páginas de identificação do passaporte do cônjuge suíço. Aqui ele fala caso o casamento já foi registrado na Suíça, mas é óbvio que tem que já ter sido registrado, porque a gente viu que para poder solicitar o visto, ele já tinha que ter sido registrado. Então, 2 cópias simples do comprovante de registro do casamento no registro civil suíço. Certidão de antecedentes criminais emitido pela Polícia Federal do Brasil e mais uma cópia, e aqui fala que você pode obter essa informação através desse site, essa certidão. Tradução juramentada da certidão de antecedentes criminais e mais uma cópia simples dessa tradução. Então, você vai nesse site da Polícia Federal, tira sua certidão de antecedentes criminais, você procura um tradutor juramentado para passar essa certidão do português para o alemão. E daí, quando conseguir a tradução, faz uma cópia simples e leva. E olha essa parte maravilhosa. Esse visto é isento de taxa. Que felicidade, gente. Então, esses são os papéis que você tem que levar. Aqui ele fala uma observação. Fala que a decisão depende do Departamento de Imigração e leva em média de 2 a 4 meses. Portanto, o consulado não tem como garantir nenhum tipo de prazo para a decisão. Eu vou falar o meu caso. O meu visto demorou 4 meses e meio para sair. Então, gente, peçam antecipadamente, porque às vezes demora mesmo. E assim, se você tá com muita pressa, não tenho como esperar 4 meses para sair o visto, tem uma opção de você ir sem o visto. No caso, você entra como turista e depois que assim que você entrar, você vai pedir esse visto lá, né? E quando passar os 3 meses, você vai pagar uma multa pelo tempo a mais que você tá lá sem sair o visto, né? Se terminar os 3 meses de ser visto e não tiver saído ainda, você vai pagar uma multa. Aí, pagando a multa, fica tudo certo. Não sei de quanto é a multa. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. É isso. Aqui não tem mais nenhuma informação tão importante. Então, vamos aqui para essa parte que a gente pulou. 3 vias do formulário de pedido de visto de estadia de longa duração, que é o chamado Visto Nacional D. Vamos voltar para aquela página e aqui no primeiro item tem formulários para pedidos de visto D. Aqui tem português e francês, aqui inglês e alemão, e aqui tem um modelo de preenchimento. Então a gente vai abrir esse para ver como que tem que preencher direitinho. Aqui você vai colar uma foto, uma das fotos 3x4. É essa foto colada aqui e mais 3 fotos, tá? Não precisa ser a foto colada aqui e mais 4 fotos. Essa parte aqui do lado direito, ela é reservada para a pessoa lá do consulado e a gente vai escrever nessa parte aqui. Então, apelido, nome de família, que é o sobrenome conforme consta no passaporte. E aqui é o nome de família no momento do nascimento, conforme consta na certidão de nascimento. Eu, por exemplo, coloquei o sobrenome do meu marido quando eu casei.
Então aqui foi o sobrenome do meu marido, eu já tinha tirado um passaporte novo. Aqui eu coloquei o meu sobrenome antes de casar. E os sobrenomes são todos sobrenomes. Por exemplo, o seu sobrenome é Almeida da Silva. Aqui você vai colocar Almeida da Silva, não é só o último. Nome é o primeiro nome, data de nascimento, local de nascimento, país de nascimento, nacionalidade atual e a nacionalidade de nascença, porque às vezes você foi morar num outro país e perdeu a nacionalidade brasileira. Tem alguns países que quando você pede nacionalidade de lá, vocês perdem a brasileira. Ou às vezes você foi morar num outro país e acumulou com a brasileira. Então aqui, por exemplo, nacionalidade atual brasileiro, e aqui poderia ser brasileiro e português, ou só de um outro país que não dê para acumular, né? Se você só tem brasileiro, só preenche esse, deixa esse em branco. Sexo, estado civil. Aqui é nome e sobrenome do pai. Na verdade é primeiro o sobrenome e depois o nome. Lugar de nascimento, né? Cidade, estado e país. E mesma coisa com a mãe. Aqui, no caso de menores, aí tem que colocar o nome, sobrenome, endereço e a nacionalidade da pessoa que exerce o poder paternal ou de tutela. Documento de viagem, pra gente seria passaporte comum. Número do documento de viagem, o número do seu passaporte, data de emissão do passaporte, validade do passaporte. Endereço do domicílio do requerente. É o lugar onde você mora agora. Onde você que está aplicando o visto mora agora. E aqui, apesar de só ter escrito o número do telefone, aqui embaixo ele fala número do telefone e endereço de e-mail. Coloque endereço de e-mail, porque quando seu visto ficar pronto, eles vão mandar uma mensagem para o seu e-mail falando que seu visto está pronto para você buscar no consulado. Aqui pergunta se você reside num país diferente do país da sua atual nacionalidade. Então, se você residir, você tem que colocar aqui o número da autorização de residência e a validade. Atividade profissional atual. Aqui, nome, endereço, número de telefone do empregador para estudantes, nome, endereço do estabelecimento de ensino. Finalidade de estadia. Nosso caso é agrupamento familiar. Duração da estadia. Bem, como a gente está indo para se mudar indefinidamente, eu coloquei aqui indefinido. E quando eu apresentei lá, a moça falou que estava certo, era isso mesmo. Data prevista de chegada. Gente, é bom sempre colocar um pouquinho antes. Quando eu pedi o visto, eu não tinha comprado passagem, não sabia exatamente que dia eu ia. Eu sabia que ia ser provavelmente começo da segunda semana de janeiro, mas eu pedi a partir do dia 5 de janeiro o visto. Porque é melhor você ter o visto antes, né, do que botar o dia certinho e chegar o dia você não ter o visto. Endereço provável na Suíça. Número de entradas solicitadas, se vai escolher entradas múltiplas. Estados anteriores na Suíça. Se não, coloca não. Se sim, você fala quando que você esteve lá. Quando eu apliquei esse visto, eu nunca tinha ido para a Suíça. Em caso de reagrupamento familiar, grau de parentesco com membro da família na Suíça. Aqui a gente também vai preencher, vai colocar cônjuge. E aqui, primeiro nome do cônjuge, sobrenome, data de nascimento, nacionalidade. Se o membro da família não for cidadão suíço, indicar o tipo e número de autorização de residência.
endereço do membro da família, né, do seu cônjuge, nome e endereço do empregador, da instituição de formação, do estabelecimento hospitalar na Suíça, e eu deixei em branco porque não tenho emprego lá ainda, nem me formei lá, nem sei qual vai ser o meu plano de saúde. Então, 28 e 29 eu deixei em branco. 29 é a descrição do emprego, da formação, do tratamento médico previsto na Suíça. Não tem problema deixar em branco. As despesas da viagem da residência durante a estada são cobertas. Se você guardou um dinheiro, vai usar seu próprio dinheiro, você marca esse. Se for outra pessoa que vai bancar você, seja seu esposo, seu sogro, seu cunhado, seja lá quem for, você marca aqui e fala quem é essa pessoa. Aqui embaixo coloca o local, a data e assina. Pronto. Feito isso, agora é só agendar. A gente volta aqui, vem em agendamento. No caso, só vai agendar se for no consulado do Rio, né? Como a gente já havia visto, no de São Paulo não precisa agendar, é só comparecer no horário de atendimento. Então, para agendar no Rio, é só clicar nesse link. Aqui você vai escolher o país. Next. Rio de Janeiro. Next. Aqui ele fala quais são os estados que aplicam para o visto no Rio de Janeiro. Os outros estados que não estão nessa lista, eles aplicam para São Paulo. Por São Paulo. Vamos ver. Vamos voltar e ver se a gente clicasse em São Paulo, se aparecer uma outra listinha dos outros estados. Isso, exatamente, ó. Então, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo são responsabilidades do Consulado de São Paulo. E aqueles outros estados do Rio. Preste atenção nisso quando você for ver qual vai aplicar. Você não pode escolher aleatoriamente, né? Então, vamos voltar lá. Rio. Make an appointment. E aqui você vai preencher. Preenche os dados. Vai em Next. E é só colocar lá a data e a hora. Bem, espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês. Se ajudou, deixa o like. E eu ainda tô morando no Brasil. Me mudo para a Suíça nos próximos dias. Eu tô nervosa. E eu espero poder mostrar tudo para vocês. Mostrar assim que eu chegar. A primeira coisa que faz, tem que ir na prefeitura para se registrar na cidade. Quero mostrar isso, quero mostrar como que vai ser no curso de alemão. Os primeiros dias, como é que eu vou lidar, o que eu vou achar disso. Pretendo tirar a carteira de motorista no primeiro ano que eu estiver lá. E entre outras diversas coisas que eu ainda nem sei que eu vou precisar fazer, o que vai acontecer. E se você quiser me acompanhar nessa saga, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!